Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso queridinho da semana, o produto, o programa que fala sobre seguros pessoais de uma forma que você não está acostumado ainda, com descontração, mas também com muita profundidade e dando continuidade em nossa trilha desse mercado maravilhoso de investimentos. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é meu xará de sobrenome, Rafael Rezende, Tudo diretor bom? De desenvolvimento de negócios da Blue 3. Exatamente. Rafa, assim, ó, sentou na mesa, já virou amigo, então eu vou chamar você de Rafa a partir de agora. Pode chamar de primo. Pode chamar de primo, né? Tem um outro Rezende lá na Blue 3, só me chama de primo. É com Z também? É com Z também. Cara, deve ser primo, certeza, né, cara? Mas, Rafa, ó, primeiro, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você vir aqui. Eu sei que é difícil, né, cara, um desafio parar alguns minutos do dia pra gente bater papo, e eu tô muito honrado de poder ter essa conversa, especialmente de você compartilhar isso com a nossa audiência. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Vamos falar de seguro de vida. É bom demais, né? Você tá nesse mercado há algum tempo, mas antes de a gente falar de trabalho... Claro. Quem é o Rafa, sem dizer o que você faz? Sem dizer o que eu faço? Eu sou marido da Luciana, ainda não sou pai, estamos no processo aí de tentar ser pai. Moro em Ribeirão Preto, administrador de formação, filho do Jarbas e da Mônica... Um cara que já morou num monte de lugar, né? Morei em Belo Horizonte, Londres, Rio, São Paulo, Ribeirão Preto, Estados Unidos. Tive a oportunidade de conhecer muita gente de cultura diferente, né? E que um dia chegou no mercado de seguros, né? Essa não era a intenção inicial, mas que acabou no mercado de seguros e, felizmente, as coisas deram muito certo. Cristão convicto também, isso é uma parte importante da minha história. E vamos conversar. Beleza. Mineiro, né? Mineiro. Morou em vários lugares, Belo Horizonte, mas só morei lá até os 7. Tá bom, depois foi... O pessoal brinca, fala que o sotaque é de carioca, eu não sei porquê. Só passei 3 anos no Rio de Janeiro, mas eu acho que ficou. Mas, cara, é assim, aqui, presencialmente, ainda acho que é carioca e pelas mensagens que a gente trocou antes também... Rubro-negro fanático. Eu tinha certeza que era carioca. Não, muito bom. Rafa, legal. Então, já falou quem é você. Me fala uma coisa, como é que você... se inseriu nesse mercado de seguros, assim? Foi uma coisa que você falou, pô, aconteceu, mas era algo que você desejava? Não era algo que eu desejava, que eu buscava, nem passava pela minha cabeça isso. Eu estudei administração, até aqui perto do teu estúdio, na Fundação Getúlio Vargas. É pertinho, mas é verdade. Trabalhei um tempo no mercado financeiro, trabalhei em banco de investimento, fundo de investimento. Em 2011, uma seguradora americana me chamou. Fiz uma entrevista, eu gostei da proposta, achei interessante, então vamos vender seguro de vida. E ali começou uma história de 5 anos nessa seguradora. Eu brinco que nessa seguradora eu aprendi a gostar de seguros, mas também aprendi a como não vender um seguro de vida. Eu quero ver se de lá eu saio e faço uma transição para um escritório de investimentos, e aí a gente constrói uma história bonita, não só no seguro de vida, mas depois... recebendo mais responsabilidade e acumulando outras funções dentro da nossa estrutura hoje. Tá bom. Conta um pouco mais pra gente aí dessa questão de como não vender seguro de vida. Tô louco pra saber disso. Eu fui procurado por essa seguradora, fiz um processo de seleção, passei e comecei a vender seguro de vida. Só que é um modelo de venda americano, era uma seguradora americana, então era aquele modelo de venda muito agressivo, né? Então é um modelo de venda onde, durante a abordagem do cliente, você provoca o cliente, desafia... Muitas vezes você entristece, assusta. É a venda pelo constrangimento que eu falo, né? Então, poxa, o que você está produzindo ali? Você está produzindo uma emoção. A emoção, na minha avaliação, ela não se sustenta no médio e longo prazo. Então, eu tinha um conflito, porque eu gostava do produto, eu estava inserido dentro de um mercado, mas eu não gostava do modelo a ser seguido. Então, eu mesmo comecei a desenhar um modelo meu de vendas. Eu queria um público um pouco mais seleto, um público de um ticket médio maior, e onde eu pudesse exercer a minha habilidade técnica de fazer uma venda um pouco mais conceitual. Você vender o seguro de vida dentro de um conceito de planejamento patrimonial. Uma venda um pouco mais demorada, um ciclo de vendas maior, mas onde você levava o cliente a um raciocínio. Por que você vai contratar? Eu não preciso pregar ele na parede, matar ele 200 vezes, botar ele sentado numa mesa, refletindo quão ruim vai ser a vida do filho dele se ele não estiver aí. Eu não preciso fazer isso. Olha, você tem um processo de sucessão na sua ausência, ele é caro, ele é complexo, ele é demorado. Poxa, tua família vai ter que pagar o ITCMD, o advogado, as custas de cartório, ela vai ter que manter o padrão de vida dela durante esse processo.
existe uma ferramenta que provê liquidez para a tua família nesse momento. E isso feito dentro de um contexto maior, porque você não vai falar só sobre isso. Você vai falar sobre inventário, sobre testamento, sobre holding, às vezes sobre trust, e você vai chegar no ponto de fornecer a ele uma ferramenta de liquidez para esse momento. E aí você vai falar também de fundo exclusivo, de fundo de previdência, de seguro de vida. Então o seguro de vida ele passa a ser uma parte pequena de um todo maior. E a venda fica muito mais saudável e muito tranquila quando feita dessa forma. Só que isso, para ter aderência, você tem um público muito seleto. É o cara que investe, é o cara que tem uma condição de vida melhor. Eu não tinha tanto contato para ter uma recorrência e uma sustentabilidade. Então, depois de 5 anos nessa seguradora, eu saio e eu tento me colocar dentro de um escritório de investimento. Eu começo a bater na porta dos multifamily offices, nos escritórios de investimento, e água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia meu telefone toca, era o Wagner, CEO e fundador da Blue 3, ele precisava que alguém fosse a Ribeirão montar a área de seguros, né? E eu topei o desafio e fui. E ali começou uma nova história, né? Aí já é uma história totalmente diferente. Aí eu estou dentro de um aquário cheio de investidores. Esse investidor já conhece a empresa, tem um assessor de investimento, tem um rapport, você aborda esse cliente, você já entende boa parte do desenho patrimonial dele, você consegue fazer uma venda mais qualitativa. São modelos diferentes, né? Aquele modelo de venda de seguro americano é um movimento mais quantitativo. Tem que vender muito. Eu tenho que ligar para 40 caras numa semana, marcar 10 reuniões e fechar 3 seguros. Você sai de um modelo quantitativo para um modelo mais qualitativo. As reuniões vão ser num volume bem menor, mas são tickets bem maiores, o volume de capital segurado maior, o prêmio maior, uma venda mais complexa, muitas vezes feita até em parceria com um escritório de advocacia, e aquilo me encantava. Então ali a coisa felizmente deslanchou. Foi o início de uma história muito vencedora. Isso em 2017. 2017. E quando você fala dessa metodologia que você acabou estruturando na Blue 3, essa venda que é mais qualitativa, né? De acordo com o que você falou. Você costuma fazer essas visitas normalmente com o assessor junto? Hoje ou não? Hoje eu coordeno um time, né? Tá. Então hoje, só para entender, na editoria de negócio, eu cuido da área de seguros, tá bom. É seguro de vida, a área internacional, investimento, área corporate, e agora a gente está montando a área de mercado de capitais. Tá. Na área de vida, hoje eu tenho um time de 16 corretores. Tá bom. E esses corretores, sim, fazem a visita junto com o assessor de investimento. É sempre junto não com o a primeira assessor, visita. Né? A visita acontece no momento em que o assessor aborda esse cliente, fala com esse cliente, olha, vamos falar de sucessão? Tá. E aí esse assessor traz o nosso especialista em planejamento patrimonial para falar sobre sucessão, desenhar todo esse processo. E aí aquilo que eu te falei, o seguro é uma parte menor de um todo maior, e esse todo maior facilita a comercialização da ferramenta. Tá. Né? É lógico que tem todo um processo para isso funcionar. Né? Eu digo para você implementar a área, você tem que ter uma visão, né? Então vamos vender seguro, né? A partir de um conceito de planejamento patrimonial. Isso não é meu, não fui eu que criei, isso está fora. Né? É muito mais explorado fora do Brasil do que aqui, é um conceito que começa a tracionar no Brasil a partir dos escritórios de investimento, isso exponencializa nos últimos anos, mas ainda é muito incipiente se você pensar em todo o potencial que esse mercado tem no Brasil. Né? Eu acho que o mercado ele caminha por uma direção onde a maior parte do seguro de vida vai ser comercializado via escritório de investimento. A gente está num processo hoje de desbancarização. O Brasil ele é o retrovisor dos Estados Unidos. Então o dinheiro está saindo do banco e indo para a corretora, indo para os escritórios de investimentos. E o que antes era só um cliente mais refinado, de poder aquisitivo maior, não. Hoje o cara de classe média, ele também tem ali uma conta aberta no escritório de investimento, e é muito mais provável que ele contrate o seguro de vida dele nessa estrutura do que no tão famoso corretor de vida, né? Que a gente fala do corretor pastinha, do corretor que está na rua. Então, esse mercado, eu imagino que ele tenda a diminuir muito no Brasil com o crescimento do escritório de investimento. Legal. E me fala um pouco mais, assim, quais são as principais diferenças que você vê hoje, Rafa, desse corretor que está fora de um escritório de investimento e do que está dentro do escritório? Quais são as principais? A maior dificuldade do corretor que está fora do escritório de investimento é a recomendação. Ele tem que sustentar o modelo dele tem que ser recorrente. Então ele tem que falar com um volume enorme de pessoas para conseguir marcar um número determinado de reuniões e fechar um número menor ainda de seguros. E para cada pessoa que ele visita, ele tem que recolher novas recomendações. Na maioria das vezes é uma recomendação fria. Então você liga para uma pessoa que nunca ouviu falar de você, que não sabe quem você é,
E você é treinado em falar uma série de frases sem falar a palavra seguro de vida, porque senão o cara não vai te atender. O exercício dessa atividade ele não é prazeroso. Quando você está dentro do escritório de investimento, o assessor de investimento, diferente do corretor, que tem um contato muito mais paulatino, muito mais... o corretor ele fala com o cliente uma vez, 2 vezes por ano, no máximo. O assessor de investimento fala todo mês, ele faz o fechamento da carteira. Então, ele tem muito mais proximidade, rapport, amizade com o cliente. Então, para ele extrair desse cliente recomendações é muito fácil. Então, hoje no escritório, por exemplo, a obrigatoriedade não, mas assim, essa função, quem que pede a recomendação do cliente? É o assessor de investimento, não é o corretor. O corretor ele é requisitado pelo assessor de investimentos para sentar com o cliente e desenhar o planejamento patrimonial. É lógico que você tem que montar um modelo de venda. Então, por exemplo, na área de planejamento patrimonial, a gente faz um estudo, um mapeamento dos nossos clientes. O cara, quem é casado, quem é solteiro, quem é divorciado, quem tem filho, quem não tem, quem tem mais liquidez, quem tem menos. Você filtra, você separa quais são os clientes mais propensos a contratar o seguro. A gente tem um CRM hoje super desenvolvido, te infista no CRM, isso aparece como uma oportunidade para o assessor de investimento. Então, o assessor de investimento ele é estimulado a marcar aquela reunião com o cliente dele, com o time de planejamento patrimonial. E aí você senta e tenta performar essa venda. E aí, como é que você leva o assessor de investimento até aderência a essa recomendação? Lá na Blue3, a gente tem o que a gente chama de curva ABCD. É uma empresa que trabalha no modelo de partnership. Todo semestre, os sócios fundadores distribuem um pedacinho de equity da empresa. Por que isso tem valor? Uma empresa que cresce, que exponencializa, no horizonte de 4, 5 anos a gente quer fazer uma abertura de capital. Então, qualquer pedacinho de equity que você tenha dessa empresa, isso vai valer muito dinheiro lá na frente. Então, um modelo de recompensa para os nossos melhores profissionais. E, por exemplo, o assessor de investimento, um dos balizadores que vai... quantificar a excelência dele é quantas reuniões para o time de seguros, para o time internacional, para o time corporate ele gerou ao longo do semestre. Isso vai compondo uma nota e quanto maior for a nota, maior é a participação que ele vai acumulando na empresa até o nosso grande momento de liquidez que está lá na frente, que a gente fala, né, do sonho grande, que é o IPO, a gente quer fazer uma abertura de capital da Blue3. Oh, que legal. Então, ou seja, tem que ser um grande parceiro do assessor de investimento para que o negócio flua, senão... Na realidade, o assessor de investimento, ele é o cliente do nosso especialista de gestão patrimonial. Eu não chamo ele de corretor de seguros porque, poxa, o time hoje estuda para tirar CFP, ele tem que ter um conhecimento que vai muito além apenas do seguro de vida. O seguro de vida ele é uma ferramenta dentro desse planejamento. É uma ferramenta crucial, essencial, mas é uma ferramenta. Legal. E me fala uma coisa, você ficou 5 anos como corretor fora. Na Blue3 tem quanto tempo que você tá lá? 6 anos. 6 anos. Você começou lá vendendo seguro. Eu vim vender, era só eu. Era só você. Eu brinco, né, que na rede de investimento, você vê lá o escritório, o head de seguros, né? E o cara é head dele mesmo, porque é uma pessoa só que tem. Né? Ele é o head da área, fala com todos os assessores, então eu era head de mim mesmo. Você começou sozinho ali, só você mesmo. André, só que aquele escritório que quando eu fui era um escritório pequeno, a gente tinha... Era lá em Ribeirão, né? Ribeirão e Franca, era um escritório de 500 milhões de reais de custódia, que é pouco para um escritório de investimento, só que esse escritório virou um gigante. Hoje a gente tem 25 bilhões de custódia, escritório em 16 cidades, mais de 40 mil clientes. Então, nesse processo, a gente teve que montar time. Né? Então, eu tive a oportunidade de montar o time, de achar esses profissionais no mercado, de treinar esse time, de desenhar o modelo de vendas, né? Escalar isso dentro da empresa. Deu muito certo, a gente ganhou muitos prêmios, né? A gente ganhou 4 vezes o Galo de Ouro, você sabe, uma das premiações mais conceituadas do mercado. A gente ganhou Insurance Experience como maior produtor da XP, a gente ganhou a Gerrit como maior produtor da MetLife. Então, uma trajetória de muitas vitórias. Mas teve muito trabalho antes da gente chegar nas vitórias. Teve muita canelada. No início, o assessor ele não tinha cultura do planejamento patrimonial. Ele tinha aquela visão preconceituosa do seguro de vida. Então, você tem que construir uma cultura dentro da empresa. Nosso senhor Wagner, ele brinca que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, quando você tem uma cultura forte, né, isso te dá respaldo, não só para o seguro, para você conseguir comercializar qualquer produto dentro da tua base de assessores e, dessa forma, acessar os seus clientes. Cara, perfeito. E eu quero aproveitar essa tua fala... vamos falar de time? Claro. Pode ser? Porque eu tô curioso, assim, quando você fez essa transição de vendedor para gestor. Sim.
Cara, quais foram os principais desafios, né? O que você percebeu ali que teve de golaço, do que deu muito certo, porque você acabou de falar que deu muito resultado, pensando em gestão e especialmente, você conseguiu escalar depois que fez isso, né? A gente conseguiu escalar. Assim, você erra muito, mas no meio dos erros você acerta. E à medida que você vai acertando, você vai construindo um modelo que ele é replicável. Você chega numa fórmula que funciona e essa fórmula ela pode ser replicada. Então a gente selecionava os assessores. Eu brinco que essa transição de vendedor para gestor, eu era um bom vendedor e me tornei, eu acredito, que um gestor melhor que um vendedor. O que um gestor ele tem que ter? Ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter uma visão, ele tem que saber o que ele quer fazer, aonde ele quer chegar. Ele tem que ter um time que vai auxiliá-lo a alcançar esse resultado. Então, ele tem que colocar as pessoas certas nas cadeiras certas e gerir esse time. Ele tem que entender de processo. Você tem que desenhar um processo que vai escalar a tua venda, no nosso caso, junto do nosso time de assessores, para alcançar a nossa base de clientes. Então, a gente desenhou isso dentro da área de seguros, né? Não foi do dia para a noite. E curioso que a coisa explodiu. Se você perguntar qual foi o momento que explodiu a área, foi no meio da pandemia. Que foi um momento que a gente ficou muito preocupado, porque a venda era muito feita presencialmente. Então, como é que a gente vai vender esse seguro de vida agora que a gente não está fazendo reunião, está todo mundo... Era muito presencial, era então? Era 100% presencial. Né? E aí, o que acontece? A pandemia, ela força as pessoas a se virtualizarem. Então, a gente começa a fazer reunião por Zoom, por Teams, enfim, diferentes ferramentas. Ali a gente exponencializa o número de reuniões que a gente está fazendo. Lógico, a gente se aproveita de um momento de medo, as pessoas estavam com medo de morrer, de falecer, a busca, a demanda por seguro de vida aumenta. Naquele ano da pandemia, a gente cresceu 500% a nossa venda. Caramba. 500%. Né? Então ali a gente exponencializou, escalou muito mais o modelo, e o legal é que depois disso novos desafios surgiram. A gente conversou um pouquinho antes disso, e eu acho que é legal falar isso aqui no nosso podcast. Esse mercado de seguro de vida ele é um mercado difícil. É muito difícil você vender um seguro de vida. Você está vendendo algo para o sujeito que ele não vai usar em vida. Quem vai usar é a família dele só num cenário onde ele morre. Como é que você vai passar para ele essa percepção de valor? Como é que você vai fazer uma abordagem saudável, que não seja triste, indigesta, né? Então, o profissional que vende seguro de vida, ele vende qualquer coisa. Então, se você conseguiu ser bem-sucedido nessa indústria, você está preparado para vender qualquer coisa. Então, a gente monta essa fórmula que deu muito certo no seguro de vida. A gente passou a ser 20% da receita do escritório. E uma coisa que foi exponencializando. Poxa, André, 3 anos atrás a gente vendia 10 milhões de prêmio ano. Hoje a gente vende 40. Daqui a 3 anos eu acho que a gente está fazendo 100 milhões ano. E aí eu recebo outros desafios. Pô, cara, isso que você montou na área de seguro de vida, pô, a gente quer montar uma área internacional de investimentos offshore. Você não quer montar? Eu fiquei meio receoso quando eu recebi esse desafio. Tá bom, vamos lá, né? E, cara, eu não era desse mercado de investimento offshore, de entender o mercado americano, mas aí você entende que você não precisa saber, conhecer profundamente. Você precisa ter um time que conhece isso. O que você precisa entender é o quê? Cara, onde eu quero chegar? Eu quero ser referência nesse mercado da mesma forma que eu fui no mercado de seguro de vida. Eu preciso ter um time que vai vender um conceito, da mesma forma que eu construí um time de seguro de vida. E eu tenho que desenhar um processo para escalar essa venda dentro da estrutura do escritório e conseguir alcançar o maior número de clientes. Aí você replica na área internacional, dá certo. Falei, pô, legal, deu certo. E aí passa um tempo, me chamam, olha, tem área corporate, você quer? Passa para cá. Eu aplico na área corporate, pô, já está no processo de dar certo. Agora o pessoal chega, olha, tem área de mercado de capitais, quer? Passa para cá. Tô papando tudo. Gosta do desafio, manda, né? para cá. Eu entendi uma fórmula, eu não desenvolvi essa fórmula. E é curioso que você vai ver os podcasts dos grandes empresários, todos falam a mesma coisa, né? E você percebe que você masterizou algo que tantos outros masterizaram, e isso é replicável. E quando você tem o domínio dessas ferramentas, o domínio desse modelo, tudo que você faz é replicar. E a coisa vai escalando. Você não faz isso sozinho, lógico, precisa ter um time muito eficiente do teu lado. E uma coisa que eu ressalto, não é porque eu sou da Blue 3, a gente tem uma cultura de aderência muito forte do assessor de investimento às áreas complementares, às áreas de suporte, aquilo que sai da caixa do investimento. Pô, que legal. Bom, basicamente, assim, claro que isso vai cascatear, mas são pessoas e processos, né? Sim. A partir do momento que você entende isso, esses 2 pilares e cria um modelo e vai replicando, não tem como dar errado, né, cara? Visão, pessoas e processos. Legal.
Visão, pessoas e processos. Faltou visão. Então, visão, pessoas e processos. E o que no teu ponto de vista, pensando em todos esses pilares que você está cuidando hoje na Blue 3, o que você sente falta em termos de tecnologia mesmo, né? Pensando no seguro de vida e até mesmo nessas outras frentes que você está cuidando. Cara, a gente hoje trabalha para não ser dependente das seguradoras. Tá. As seguradoras hoje, elas têm uma defasagem muito grande de tecnologia. Então felizmente, a gente tem uma estrutura robusta, né? A Blue 3, ela tem a XP como investidora, 49% do nosso capital é da XP, a gente recebeu um investimento muito grande, então a gente é uma empresa que dá resultado, a gente pode investir. Então a gente tem um time de BI enorme, um time de TI enorme, então eu consigo criar sistemas que vão facilitar a minha venda de seguros. Então, por exemplo, agora a gente está criando um hub que vai unificar todas as seguradoras num hub só. Eu não preciso abrir o hub da seguradora A, da seguradora B, da seguradora C e da seguradora D. Eu tenho tudo num hub só. Eu estou montando a API com o meu principal parceiro, a gente vai subir venda no Salesforce. Então você vai trazendo o coeficiente de tecnologia para dentro da tua venda, mas a principal finalidade desse coeficiente de tecnologia é que você seja mais eficiente na prospecção dos clientes. É lógico que você tem que tomar cuidado com o seu funil de subscrição, para isso não se tornar uma experiência ruim para o cliente. Então, quanto mais eficiente e organizado você for no seu funil de subscrição, melhor. Você tem que ter também um funil que vai controlar o vencimento das apólices para você revisitar esse cliente, para você poder oferecer para ele novas coberturas que ele não tenha, pegar novas recomendações. E a tecnologia, ela facilita o teu trabalho. Ela não vai resolver o teu problema, né? Uhum. Você continua precisando ter um profissional competente, mas ela te ajuda a ser mais eficiente e organizar a tua vida. Cara, muito legal. Ô, Rafa, eu quero voltar num ponto. A gente estava conversando aí antes de vir pro ar, né? Nas mensagens. E me chamou a atenção um negócio que você comentou, que no passado você gostava de festas e tudo mais, né? Era muito bagunceiro. Bagunceiro, né? Muito bagunceiro. E aí você até falou no começo aqui, poxa, sou cristão e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco essa... como é que foi e o que isso influenciou no teu sucesso profissional hoje? Eu tinha uma amiga, muito amiga minha, e ela me convidou para ir numa igreja um dia. E eu sempre fui muito curioso com tudo que envolvia a espiritualidade. Só que eu era aquele cara que ia em tudo, né? Eu ia em diferentes vertentes, diferentes religiões, eu não tinha nada que era meu, né? E eu fui um dia numa igreja e gostei muito dessa igreja, me identifiquei com a mensagem e comecei a frequentar reuniões domiciliares. E o que me chamou muita atenção nessas reuniões, uma igreja pentecostal, era aquela oportunidade de ver Deus se manifestando de forma sobrenatural, uma coisa que não existia para mim. Aquilo foi meio que uma quebra de paradigmas, e aquilo me pegou, né? E eu comecei a estudar mesmo, estudar as escrituras. Eu sou graduado em teologia, eu sou mestrando em teologia, hoje eu prego em igreja, eu coordeno grupos. E o estudo, né, me levou a um entendimento que produzia uma mudança de mindset, uma mudança de uma verdadeira metanoia. Porque eu brinco que eu era um cara com muito potencial, mas que eu não conseguia realizar aquele potencial, porque a vida era desorganizada, uma relação disfuncional com a família, não conseguia parar com uma namorada, mudava de emprego o tempo todo, vivia na balada, né? O baladeiro, o manguaceiro, o mulherengo, né? E de repente você passa a ter foco, resiliência, você passa a ter princípios e valores que você não tinha antes, um padrão de vida muito mais saudável, e aí finalmente você começa a ver as coisas acontecendo. Eu brinco que meu principal alicerce é a fé, e a minha fé é alicerçada em 2 pontos, experiência e evidência. Evidência porque no momento que eu vou estudar as escrituras, e por isso que eu me formei teólogo, você chega a uma conclusão que é praticamente impossível, é estatisticamente impossível todas aquelas coisas que foram escritas há tantos anos atrás e se cumprem até hoje, seria uma mera coincidência. Então isso te leva a uma conclusão racional da existência de Deus, né, da pessoa de Cristo, e experiência. Quando você começa a experimentar esse Deus, conversar com esse Deus, ter experiências completamente sobrenaturais com ele, porque o que o mundo te fala? O mundo te fala que Deus está preocupado demais em fazer o universo girar, que ele não tem tempo para se preocupar com os detalhes da tua vida. Isso é mentira, né? Quais são as 3
adjetivos que definem Deus. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder do mundo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é onisciente, ele é dono do passado, do presente e do futuro. Então ele pode sim fazer o universo girar e ele pode se preocupar com cada pequeno detalhe do teu dia a dia. Quando você descobre isso e desenvolve essa relação de 0 a 800, a coisa flui. Eu vou te contar um testemunho rápido aqui. Eu fui parar na Blue 3 a partir de uma experiência muito forte com Deus. Era um momento de transição de carreira, eu passava por um dos períodos mais difíceis da minha vida, eu estava com um amigo, pastor e profeta, e a gente estava orando junto, e ele virou para mim e falou, olha, Deus está mandando você contar 40 dias, e Deus está mandando te dizer que no 40º dia o teu telefone vai tocar e ele vai iniciar uma estação nova na tua vida, não tenha medo. Eu contei 40 dias, no 40º dia foi o dia que o Wagner me ligou, Uau. o nosso CEO. Olha, recebi uma recomendação sua, quero que você venha aqui em Ribeirão montar a área, você topa? E quando você tem uma experiência assim tão específica, direcional com Deus, você não questiona. Peguei minha esposa, ela pediu demissão do trabalho, fomos para Ribeirão. Naquela época o escritório não tinha condição de pagar luva, pagar mínimo garantido, como fazem hoje. Era a cara e a coragem. Moramos um ano num kitnet de 20 metros quadrados. Eu digo que ali eu aprendi o que é ser um só e uma só carne, entendeu? Na prática. Então é meu principal alicerce, se você me perguntar, é o exercício da minha fé. Cara, legal. Bom você ter compartilhado. Vou até aproveitar esse gancho agora. O bate-papo é muito bom, né? Tem muita pergunta para fazer aqui, mas antes até de finalizar a nossa conversa, eu sempre gosto de trazer o convidado com alguma mensagem, com alguma palavra, alguma reflexão. Vou aproveitar esse clima que você trouxe, essa fé, né? Sim, essa claro. fortaleza que você tem, e vou pedir para você, por favor, Rafa, nessa câmera aqui, traga uma mensagem para essa galera que está acompanhando a gente, alguma mensagem que possa, de alguma forma, entrar, né, na alma dessa pessoa, que ela entenda, né, o que você vai trazer e que, especialmente, que ela coloque em prática essa tua reflexão. Eu posso falar duas coisas. Primeiro, desenvolva um relacionamento com Deus. Ele é real, ele existe. E se você fizer um movimento na direção dele, ele vai responder. E seja resiliente no processo. Isso é algo que hoje eu, como gestor, contrato muita gente nova que está saindo da faculdade. Uma coisa que a gente percebe que nos preocupa é uma geração imediatista, que não está disposta a pagar o preço do médio e longo prazo. Né? Muitas pessoas querem semear hoje e colher amanhã. Não é dessa forma. Existe um processo. O processo é difícil, o processo é árduo. Confia no processo. Estabeleça relações de longo prazo, seja com a sua família, com o seu parceiro ou parceira, com a empresa que você vai trabalhar. Porque se você confiar nesse modelo, se você for resiliente, se você caminhar, o resultado vai vir. Muito bom. E suas redes sociais, cara, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Tem W3, tem da sua? Eu sou um cara low profile, entendeu? Você não é blogueirinho, pô? Não faz os vídeos lá, não faz os vídeos. Não sou, mas poxa, você pode botar aí né, o meu Instagram, meu LinkedIn. LinkedIn também, é fácil, Rafael Rezende. Legal. Blue 3 vai me achar ali fácil. De Rezende pra Rezende é fácil de achar, né? É fácil. Rezende com Z, por com favor. Z, por favor. Com S é falsificado. Cara, você fica chateado quando colocam com S? Eu fico chateado, cara. Eu não fico chateado, mas eu não gosto. Eu falo, ó, corrige, por favor. Mas hoje em dia eu já aviso antes. Olha, meu nome é Rafael Rezende, Rafael com F, não é PH, Rezende com Z, não é com S. E acabou o problema. Cara, teve uma vez que eu recebi uma faca de presente, Dia dos Pais e tal, aí tava escrito assim, André Rezende com S. Z, com S? Com S. Aí eu entreguei lá, eu falei, moça, meu nome é com Z e tal. Não, foi os caras que erraram lá. Aí ela foi ver, não, foi eu que mandei errado. Eu falei, você tem como mudar? Não tem como fazer. É essa faca aí. Então, eu não uso a faca até hoje, cara. Mas, pô, tira toda a alegria de usar a faca, lógico. Tira a alegria. Não, legal. Vou colocar aqui tuas redes sociais. Mas, Rafa, quero te agradecer pelo tempo. Quero te agradecer por você compartilhar tudo que você trouxe. E, cara, certamente a gente vai te chamar para outras conversas aqui. Porque tem muita coisa pra gente poder conversar, falar, compartilhar, especialmente pra nossa galera. Vou deixar agora as considerações finais para você. Se quiser mandar beijo, mandar abraço, o microfone é seu, meu amigo. Agradecer primeiro a Deus, minha mulher, minha esposa, a Luciana, minha fortaleza, e a Blue 3, né? Wagner e Leone, os sócios fundadores, os assessores de investimento. A área não existe sem eles. Eles que trazem o cliente, eles que nos auxiliam, e a vocês que estão permitindo a gente ter esse bate-papo tão gostoso aqui. Legal, bom demais, Rafa. Obrigado, viu? Para você que ficou com a gente até aqui, campeões da tranquilidade, obrigado. Se inscreva no canal, manda esse vídeo para aquela pessoa que você ficou pensando o tempo todo aqui, poxa, fulano tinha que ver esse conteúdo, manda lá. Tenho certeza que o Rafa de alguma forma vai tocar o coração, a alma dessa pessoa. E especialmente,
Não esqueça, coloque em prática, beleza? Espero vocês no próximo episódio. Forte abraço e valeu!